Boas pessoal, daqui é HatRat, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer, onde tentarei da melhor forma que eu conseguir ajudar-vos a escolher cada tipo de peça que faz um computador, no caso de estarem interessados em fazer um. Há peças que são muito complexas de escolher, outras nem tanto. O meu objetivo vai ser indicar-vos quais os aspectos que devem considerar. Não vou escolher por vocês, porque cada um tem uma necessidade e um gosto diferente, portanto não há duas pessoas iguais, consequentemente não haverá duas escolhas iguais. Ou melhor, não haverá uma escolha que sirva para toda a gente. E com base nisso, o meu objetivo é dar-vos os critérios e a partir daí poderem fazer a vossa escolha. Portanto, neste primeiro episódio, por assim dizer, irei falar do processador, que é das escolhas mais difíceis de fazer. E das mais importantes. O processador é o cérebro do computador e poderá ou não ser das peças mais caras do computador. Significa isto que uma escolha mal feita poder-vos custar, por exemplo, uns 100 euros a mais, que se calhar no vosso caso em concreto justificaria gastar 100 euros a menos no processador e 100 euros a mais no componente, ou vice-versa. Portanto, quando quando chega a hora de escolher qual processador queremos meter na nossa máquina, ponham logo de parte o que muita gente vos tenta dizer, que é: opta por esta marca ou opta por outra. Esqueçam esse tipo de mentalidade. Não se escolhem componentes por marca à partida. Escolhem sim por desempenho, por relação custo-benefício para aquilo que nós queremos fazer, independentemente da marca, ok? Neste caso, processadores, temos Intel e temos AMD. Poderá justificar um Intel num caso, poderá justificar um AMD noutro, cada um irá fazer a sua escolha. Mas ponham de parte a questão da marca no início da escolha, ok? Antes de escolhermos o processador, temos que definir muito bem o que é que vamos fazer com o computador. É muito importante tu saberes o que vais fazer com o computador se queres fazer a melhor compra possível, ok? Muito importante. E portanto, há vários tipos de coisas que podemos fazer com o computador, naturalmente, e poderá ser apenas consumir conteúdo, ou seja, ver filmes, ouvir música, navegar na internet. Isso é consumir conteúdo. Poderá ser para produtividade, para multitasking, trabalhar com Office, produtividade com programas não muito exigentes, mas para trabalho, por assim dizer. Poderá ser naturalmente para gaming, poderá ser para fazer edição avançada de imagem, renderizar vídeo, fazer modelação 3D, no caso do gaming poderão querer também para fazer stream, poderão ainda querer um processador para multitasking pesado, onde poderão estar a jogar, a fazer stream, a gravar e se calhar ainda a renderizar um vídeo tudo ao mesmo tempo. E depois temos ainda a considerar se vão ou não querer fazer overclock. Isto são alguns dos critérios que é importante definirem antes de começar a ver os processadores que têm disponíveis. Podem simplesmente querer uma máquina que vos sirva para tudo isto que eu disse anteriormente. Convém deixar aqui uma nota importante. No caso de gaming, no caso dos jogos, o processador, se simplesmente não for suficiente em conjunto com a placa gráfica que irão ter, no vídeo da placa gráfica irei explicar isso em detalhe, mas no caso do processador não ser suficiente, significa que o jogo poderá ficar injogável, certo? Poderá não ser simplesmente processador suficiente para jogar, ponto. E ligam um jogo e aquela porcaria não vai resultar bem, e então simplesmente
tem um processador que não dá para o que vocês querem. No caso de outras tarefas, como edição avançada de imagem ou edição de vídeo, todos os processadores irão servir. Uns irão fazer as mesmas funções mais rápidos que outros. Vou dar um exemplo muito concreto. Com qualquer processador vocês conseguem renderizar um vídeo. Poderá a renderização do mesmo vídeo demorar 2 horas ou 10 minutos. Vai depender do processador que tem. Portanto, para quem faz edição avançada de imagem, de vídeo ou modelação 3D e que faz disso profissão, um processador que custe 500 euros poderá ser a escolha ideal, porque nesse caso tempo é dinheiro. E o investimento inicial de 500 euros pode facilmente ter retorno. Para alguém que faz isto uma vez de vez em quando calha, à partida não justifica gastar 500 euros num processador. Bastará 60, 70 ou mesmo 100 e fica-se por aí. Portanto, como podem ver, na parte do processador, o preço total do computador pode ser afetado em largas centenas de euros, certo? Depois há outras condicionantes que têm que ter em conta também, que poderão ou não ser limitações. É importante a fonte de alimentação que vou usar. Eu vou ter um vídeo só para a fonte, mas no caso de vocês já terem uma torre e quiserem fazer um upgrade para outro tipo de processador, dependendo se vão ou não fazer overclock, é importante verem que fonte têm, ok? Que tipo de caixa vão usar. Eu vou dar um exemplo extremo. Se quiserem montar um computador que sirva para Media Center, para ter ao lado da televisão, existem caixas extremamente compactas. Nesses casos, normalmente opta-se por processadores com baixo consumo de energia, porque consequentemente vão aquecer menos. Essas caixas têm menos refrigeração, vão aquecer menos, vão consumir menos energia e, ao aquecer menos, irão consequentemente ser também mais silenciosos. E depois tem que considerar esse fator, a temperaturas ambiente, o computador vai estar a funcionar. Portanto, estes critérios parecem significantes, mas que podem fazer diferença no final. Portanto, quando estamos a escolher um processador, e eu vou mostrar aqui no site da Intel, eu tenho a lista de especificações técnicas de um Intel Core i5 4690K, e como podem ver tenho uma lista enorme de especificações por aqui abaixo. Se não conseguirem, não souberem o que tudo isto significa, irão ficar perdidos naturalmente e não vão conseguir fazer uma distinção e vão simplesmente pensar que um processador mais caro irá ser melhor. Pode não ser o caso mediante aquilo que vão fazer. Por isso é que é muito importante primeiro saberem o que vão fazer. E eu não vou explicar cada uma destas características, mas vou-vos explicar as principais e que devem quase sempre ter em conta. Não se vai aplicar em todos os casos, mas em muitos. E certamente já ouviram falar em nomes como socket, frequência, núcleos, memória cache, turbo boost, hyperthreading, PCI lanes, frequência máxima de memória, canais de memória, gráfica on-board, TDP e TJ Max ou T-Case. Tudo isto são características que temos de ter em conta, que parece uma confusão tremenda, e é no início, mas são informações que precisamos saber para fazer a escolha certa. Eu espero ajudar aqui. Portanto, primeiro, socket. A socket do processador é importante saber, e aqui no site da Intel vocês vêm aqui abaixo, não me lembro de cor. Onde é que está? Está aqui em baixo. Socket supported. Como podem ver aqui, tem a 1150. Portanto, o que é que isso significa? A socket é tão simples quanto um processador tem que estar ligado à motherboard, e as motherboards têm uma socket específica. Portanto, é importante saberem a socket para depois, ao escolher a motherboard, têm obrigatoriamente que escolher motherboards com a socket 1150. Ou se tiver aqui, por exemplo, 1155, que é outra socket, tem que comprar uma motherboard 1155.
Tão simples quanto isso. Depois temos a frequência do processador, que é mais ou menos um mito. Considerar que simplesmente mais frequência significa mais desempenho é totalmente errado. Quase todas as características que estão aqui no processador, por aqui abaixo, quase todas, só vão ser importantes a comparar processadores se forem processadores da mesma série. E eu vou dar um exemplo. Aqui estamos na série 4, quarta geração, como podem ver em cima, dos Intel Core i5, e entre processadores 46, como podem ver, há diferentes frequências. Neste caso, o que tiver mais frequência, à partida terá mais desempenho, mas se estiverem a comparar frequências entre processadores de marcas diferentes, de gerações diferentes e tipos de processadores diferentes, como por exemplo Intel Core i3, i5, i7 e Xeon, são tudo tipos de processadores diferentes, a frequência é insignificante. Há processadores, vamos imaginar, de 4 núcleos que a 2.0 conseguem ter muito mais desempenho em algumas funções que outros a 3.5. Por exemplo, a frequência não importa, a não ser que estejam a fazer comparações de produtos da mesma série, ok? E a frequência é tão simples quanto a vibração. Aqui está a vibração, a frequência do silício. O silício tem um limite de vibração, que não sabe muito bem qual é, pensava-se que era 5000 MHz, mas que, como já se testou, já vai até 8000, mas mesmo chip de silício, quanto mais frequência estiver a trabalhar no momento, mais capacidade de processamento irá ter aquele chip em específico, certo? Aumenta a frequência, aumenta o processamento. Noutro chip, a mesma coisa, quanto mais frequência, mais desempenho, mas há tantas variantes que 2.0, como eu já disse, num chip pode equivaler a 3.5 no outro. Há muita coisa a ter em conta. Depois temos a quantidade de núcleos. Podem ver aqui, temos os cores, que são os núcleos, e portanto os núcleos cada processador hoje em dia tem mais que um núcleo de processamento. Portanto é como se fossem, entre aspas, vários processadores dentro de um mesmo. E temos os núcleos e depois temos os threads. Threads tem a ver com uma tecnologia chamada hyperthreading. O hyperthreading o que faz é que pega em cada um dos núcleos e, entre aspas, divide-o em dois. O vosso sistema operativo irá ver cada núcleo como se fossem dois, mas não vai ter o dobro do desempenho. Simplesmente vai ter mais eficiência nas tarefas que faz se o software tirar a partir dessa tecnologia. Softwares de renderização de imagem e de vídeo normalmente tiram partido desta tecnologia. Outras aplicações, como jogos, normalmente não. Certo? Podem ainda, em alguns casos muito específicos, perder desempenho com a hyperthreading em alguns jogos, ainda que diferenças mínimas, mas pode acontecer. Sendo que a regra básica é sempre melhor ter mais cores, mais núcleos, que mais threads, ok? Portanto, entre 2 núcleos e 4 threads, e 4 núcleos, 4 threads, será sempre melhor 4 núcleos, certo? Poderá ou não justificar a diferença de preço. Depois temos a memória cache, que é uma memória extremamente rápida, mas não volátil. Ou seja, quando desliga a memória que está a memória flash e a memória dos discos rígidos, é memória não volátil. Significa isto que quando desligam o computador, quando o dispositivo não está a receber alimentação energética, os dados continuam armazenados. Depois temos a memória volátil, que é a memória utilizada na memória RAM, que é uma memória extremamente rápida, mas que assim que se corta a alimentação energética, tudo que lá está desaparece instantaneamente. Depois temos a memória cache, que é uma memória extremamente rápida, muito mais rápida que a memória RAM,
e não volátil, ou seja, os dados não se perdem. E esta memória normalmente costuma estar presente nos processadores, como podem ver neste aqui 6 MB, outros processadores poderão ter 12, outros 4, são quantidades muito pequenas de memória, porque esta memória custa balúrdios a produzir, certo? Seria o tipo de memória ideal para tudo, mas é tão cara e tão complexa de introduzir no chip, que normalmente está em quantidades muito pequenas. Para que é que isto interessa? Lá está, dentro da mesma linha de processadores, quanto mais memória cache, melhor, tal como a frequência. Entre linhas diferentes, ter mais memória cache pode não significar mais desempenho. Depois temos outras características como o Turbo Boost para os processadores Intel e o Turbo Core para os processadores AMD. Neste caso, neste processador, estou aqui à procura. Onde é que está essa descrição? Está aqui. Max Turbo Frequency, que diz aqui, é a tecnologia da Intel Turbo Boost. No caso da AMD é Turbo Core. E que não funcionam exatamente da mesma forma, mas a ideia é um bocado a mesma. E aqui há um alerta muito importante. Não confundam Turbo Boost com overclock automático ou nada do género. Se alguém vos tentar vender o computador, disser, este processador faz overclock automático até não sei quando. Não faz. Turbo Boost não é overclock. Overclock é aumentar a frequência do processador no seu todo. O que Turbo Boost faz, no caso da Intel, vamos imaginar, neste caso temos os 4 núcleos. No caso de alguma aplicação em particular que está a pedir mais processador, não estar otimizada para trabalhar com todos os núcleos ao mesmo tempo e tirar mais partido de um ou de 2, o que ele faz, o processador, é que vai-vos baixar a frequência de 3 núcleos para aumentar a de 1. Portanto, o consumo de energia no processador é o mesmo, mas temporariamente estão 3 núcleos a trabalhar mais devagar para sobrar energia para estar a 1 a trabalhar mais rápido. Isto é muito bom, principalmente em computadores portáteis, e é uma estratégia para poupar um bocadinho de consumo em algum tipo de situações específicas. Nos computadores fixos o objetivo não é propriamente poupar energia, mas sim dar um boost extra quando alguma aplicação está a pedir processamento, mas não está bem feita para aproveitar todos os núcleos, mas não é overclock, ok? O Turbo Core da AMD, por seu lado, segue mais ou menos a mesma linha, que é aumentar a frequência de um núcleo, mas no caso da AMD não baixa a frequência dos restantes. E vocês dizem, então o sistema da AMD é melhor. Não é. Tem esta vantagem teórica, mas o que se vê na prática é que o sistema inteligente da AMD não é tão eficiente, não é tão, diria, perspicaz em perceber quando é oportuno ou não ativar esta tecnologia. Eu uso um processador AMD e tenho esta tecnologia desativada porque não acho que tenha grande benefício. Prefiro fazer overclock ao processador todo, ok? Depois temos, deixem-me ver aqui na lista do que é mais importante. Aliás, eu acho que as informações extremamente importantes são as que eu acabei de dizer, mas há outras tão ou mais importantes em alguns casos em específicos. Temos, por exemplo, as PCI Lanes, que está aqui em baixo, 16. O que significa esta porcaria? As conexões na motherboard PCI Express, que é aquele conector da motherboard, eu vou mostrar rapidamente. 1150 motherboard, poderia ser outra socket qualquer, é só para me aparecer uma imagem. Aqui onde eu estou a passar o rato, isto é PCI Express, onde se instalam as placas gráficas. As PCI Express irão ver nas motherboards que frequentemente diz 16 vezes, 8 vezes, uma vez se for estas pequeninas, são PCI Express vezes 1. Isto, a diferença é basicamente a largura de banda
a quantidade de informação que consegue transmitir em simultâneo, consegue ser comunicada em simultâneo entre esta PCI e o processador. E neste momento o máximo que existe é vezes 16. E neste processador o máximo de PCI Express lanes, como podem ver aqui, é vezes 16. Significa o quê? Que se ligarem duas placas gráficas, irão estar cada uma a trabalhar apenas a 8 vezes. Isto pode ou não ser importante. Será que vão utilizar duas gráficas? Se sim, a 8 vezes há uma grande perda de desempenho. Os testes feitos até agora demonstram que trabalhar com a placa gráfica com a PCI a 8 vezes, em quase todos os casos, a perda de desempenho é nenhuma. Em alguns casos específicos existe perda de desempenho, mas é tão insignificante que nem nos apercebemos dela, quase. Se for a 4 vezes, poderá já ser mais grave e aí sim há uma grande perda de desempenho nas placas gráficas. Contudo, o mundo das placas gráficas, tal como o resto, está sempre a evoluir e a qualquer momento 8 vezes pode não ser minimamente suficiente. E existem inclusivamente placas gráficas de nível profissional, como tanto a AMD, a AMD tem as Fire Pro, as Nvidia tem as Quadro, que são placas gráficas de nível profissional muito mais caras e muito mais poderosas em alguns aspectos, não em todos. Mas uma das utilizações que às vezes se dá a este tipo de placas gráficas é simplesmente dar auxílio em processamento, não propriamente para processar gráficos. E nesses casos muito específicos poderá ser extremamente importante ter mais PCI lanes, ok? Só acho que é importante frisar, porque alguém que queira utilizar, por exemplo, 3 placas gráficas, simplesmente não se safa com um processador cujo limite seja 16, porque não vai correr bem. Como podem ver, é 1 vezes 8 e as outras duas gráficas irão estar a funcionar a vezes 4, portanto vai estar uma gráfica a funcionar fixe e outras duas certo? Portanto, mais vale a pena não gastar dinheiro em 3 gráficas, se não se certificarem que tenham um processador com mais PCI lanes. Frequência máxima da memória, simplesmente a memória RAM com que o processador vai estar a trabalhar, e como podem ver aqui é ao máximo 6600. Contudo, máximo 6600 significa de forma nativa, ou seja, quando vocês instalam a memória RAM na motherboard e vão à BIOS, irá ter opções de frequência nativa e opções de overclock. Se a memória RAM suportar, vamos imaginar, 1866 de frequência e o processador só tiver 1600 de memória de frequência nativa para a memória, ela vai na mesma trabalhar a 1866. Simplesmente a motherboard e o sistema irão encarar aquilo como um pequeno overclock, mas irá funcionar na mesma, ok? Não é crucial. É importante se a diferença entre isto e aquilo que querem para a memória for muito grande, ok? Mas nada de extremamente importante em casos normais, certo? Depois temos os gráficos on-board, que para quem quer fazer gaming é irrelevante porque precisam de uma placa gráfica dedicada, mas se quiserem, vamos imaginar a tal hipótese que eu coloquei de criar um PC para Media Center, para ter na sala de estar ligado à televisão, apenas para reprodução de televisão, filmes e essa coisa toda, pode, em muitos casos, não justifica ter uma placa gráfica dedicada, mas pode compensar ter uma gráfica on-board um bocadinho melhor, dependendo da resolução em que irão ver os vídeos, ok? Depois temos canais de memória, que aqui neste caso está aqui, Memory Channels, tem 2. O que é canais de memória no processador? Quase todas as motherboards atuais e quase todos os processadores atuais suportam pelo menos 2 canais. Significa o quê? Pode tirar partido de uma tecnologia na memória RAM que se chama Dual
channel. Dual channel é o quê? Vocês colocam dois pentes de memória RAM na motherboard, ativam a opção Dual Channel, que se tiver sido colocado nos slots indicados, à partida fica automaticamente ativado. Cada motherboard é um caso, mas costuma ser essa a regra. E com Dual Channel ativado significa o quê? Que vamos imaginar que tem dois pentes de 8 GB, faz um total de 16. Sem Dual Channel, ele só irá utilizar o segundo pente de memória RAM se o primeiro estiver cheio. Com Dual Channel, ele vai preenchendo ambos ao mesmo tempo. Portanto, está a utilizar o dobro da largura de banda na memória RAM. O impacto na performance em quase todo tipo de funções é muito mínima, mas em casos extremos, como já disse, onde tempo é dinheiro e estão a trabalhar com processadores de desempenho elevadíssimo e estão a ser espremidos, entre aspas, a 100%, essas pequenas diferenças, ao fim de algum tempo, são muito importantes, ok? Para uso habitual, quase sempre Dual Channel. Se tivesse aqui 4, significa que poderiam usar 4 Channel. Não significa que só podem usar 2 sticks de memória, podem mesmo usar 4, mas ele irá usar dois grupos de 2. Ele usa dois sticks, dois pentes de RAM, até esses estarem cheios. Só depois é que passam para os outros dois. Funciona com 2 grupos de 2, ok? Isto é um bocado confuso ao início, mas quando virem noutros vídeos ou noutros sites opiniões sobre os produtos e ouvirem estes termos, portanto, pelo menos já começam a ficar familiarizados. Se for a primeira vez que tiverem a ouvir estes termos. Depois temos TDP, que está aqui. Este TDP é o consumo aproximado de energia, aproximado máximo. Espera-se que este processador à partida não consuma mais que 84 watts se estiver em carga máxima. Há aqui pequenas variações de chip para chip, mas andará na casa disto. Outra coisa que isto indica é a temperatura a que ele irá atingir. Não há nenhuma regra para saber que temperatura é que ele vai atingir, mas há uma regra que diz: se tiverem um processador com TDP de 84 e estiverem a comparar com outro de 140, sabem que a temperatura no outro vai ser maior, portanto irá precisar de mais dissipação de calor, certo? E isto é importante ou não, dependendo se é importante o consumo de energia e se é importante estarem preocupados com as temperaturas. Depende das condicionantes onde vai estar o computador. Depois temos onde às vezes se vê TJ Max, outras vezes vê-se, por exemplo aqui, T-Case. Isto é a temperatura a partir da qual o processador, se tiver tudo em automático, irá automaticamente baixar o seu clock, a sua frequência, para arrefecer, porque segundo a empresa que o fez, neste chip não convém estar acima de 72 graus. Portanto, a partir desta temperatura, ele irá fazer downclock, irá baixar o seu clock para se proteger a si mesmo de possíveis danos. Esta informação é importante saberem. Se quiserem fazer overclock é importantíssimo. E se eventualmente estiverem a desconfiar de alguma coisa, o vosso computador estiver aparentemente a sobreaquecer, vocês podem utilizam um software para medir as temperaturas, existem muitos, e veem se realmente ele estiver a atingir estas temperaturas, se calhar estão a ter perda de desempenho porque ele está a baixar o seu clock para se proteger. Se andar sempre abaixo desta temperatura máxima, significa que ele não está a sobreaquecer, ok? Portanto, nestas características, eu acho que é o importante saber, e depois, assim de uma forma muito rápida, tentarei explicar qual a diferença entre os processadores Intel i5, melhor i3, i5 e i7.
os processadores i3, de uma forma geral, consomem menos energia que os i5, se estivermos a falar de processadores da mesma geração e para computadores fixos. Os i3 à partida consomem menos energia, portanto menos calor também a ser criado, têm 2 núcleos físicos e têm tecnologia Hyper-threading, portanto irão ter 2 cores e mais 2 virtuais. Tem gráficos on-board mais fracos que os i5 e poderão ou não ter menos PCI lanes. Depois há uma questão de virem por aqui abaixo e ver. Por sua vez, os Intel Core i5 para desktop são todos quad-core, sem hyper-threading, 4 núcleos físicos e 4 virtuais, e os processadores i7 poderão ter de 4 a 8 núcleos, inclusivamente processadores classe Xeon, que são mais utilizados em servidores ou para estúdios profissionais de edição de vídeo ou de imagem, poderão ter, em alguns casos, 12 cores, 12 núcleos e 24 threads. Os i7 da quarta geração têm quase todos para desktop 4 núcleos físicos e mais 4 virtuais, têm hyper-threading. Os da quinta geração começam em 6 núcleos físicos e 12 virtuais, e outros com 8 físicos e 16 núcleos virtuais. Portanto, agora que sabem isto tudo, pensam, pois, isto é tudo muito fixe, já aprendi umas cenas e começo que eu sei que processador se adequa a mim dentro do meu orçamento. Não posso responder por ninguém, mas posso dar algumas sugestões. Fazer 2 comparações. Este é o meu canal, portanto gaming é sempre um tema. Fazer 2 comparações muito comuns que eu gosto de fazer. Se for puramente, se a preocupação for puramente gaming, num lado AMD, eu recomendo este processador. Num lado Intel, recomendo este. E como podem ver, há uma diferença abismal de preço entre os dois. Então, qual é que será melhor? Este AMD tem 6 núcleos, este i5 tem 4, porque é um i5 e custa muito mais. O desempenho por núcleo neste Intel i5 é brutalissimamente agressivo. Este Core i5 é, à data de hoje, o melhor processador para jogos. Poderá o que ele tenha mais não se justificar mediante em comparação a este. Ou seja, o processador só é fraco para jogar quando acontecer uma coisa: quando não permitir que a vossa placa gráfica esteja a trabalhar a 100%. Eu já fiz um vídeo onde explico como podem ver isto. Se a placa gráfica estiver a trabalhar a 100%, irá ser mais ou menos irrelevante se o processador que está lá atrás é melhor ou pior. Só quando o processador não permite que a gráfica trabalhe a 100%, significa que não está a fazer primeiro a sua parte, é que é importante passar por um processador melhor. E vou-vos dar outra pista. Para placas gráficas até nível intermédio, portanto, placas gráficas na casa até 200, 250 euros, este processador, em quase todos os casos, dá conta do recado à vontade. Em placas gráficas de topo, GTX 970, 980, são placas gráficas já muito poderosas. Este processador já não é suficiente em muitos casos, já irão precisar deste. Sendo que o facto de este ter mais 2 núcleos, apesar de não serem cada núcleo não ser tão eficaz, em alguns casos ou noutros em multitasking, poderá ajudar. Se quiserem fazer jogar e fazer stream ao mesmo tempo, não é?
a minha recomendação, ou outras coisas ao mesmo tempo, é este processador da AMD, em comparação com este. Se não usarem uma gráfica de topo, se não for uma gráfica de topo, e quiserem jogar e fazer outras coisas ao mesmo tempo, gravar e fazer stream, nos jogos em si poderão ter uma perda de desempenho de 2-3%, nunca mais que 5% em relação a este i5. Este 5, na melhor das hipóteses, terá 5%, na melhor, 5% de desempenho a mais que este AMD em jogos, mas quando estão a utilizar outros programas ao mesmo tempo, este processador da AMD, por ter 8 núcleos, ainda que não muito eficazes, são 8, quando estão a fazer várias coisas ao mesmo tempo e a jogar, os resultados feitos até agora mostram que aqui há uma ligeira vantagem neste AMD, sendo que são 50€ menos ainda, certo? Se quiserem tudo de bom ou de melhor, fazer tudo ao mesmo tempo, sem perderem qualidade no jogo e poderem fazer tudo que quiserem por trás, e tiverem dinheiro realmente para isso, nada como processador i7 de quarta ou de quinta geração, sendo que de quinta geração é uma tecnologia muito recente, consequentemente é extremamente cara ainda. Processador Core i7 4790K, portanto está desbloqueado por overclock. Havendo dinheiro disponível para isso e quiserem fazer multitasking pesado, esta é a melhor opção. Neste momento, nesta casa de valores, varia com o tempo, naturalmente. Portanto, se quiserem um processador apenas para fazer consumo de conteúdo, se colocarem um i3 com baixo consumo de energia no vosso computador, nada mais estão a fazer que poupar dinheiro na compra, poupar dinheiro na energia, poupar a fonte de alimentação, porque vai ter menos energia para entregar, e não vão notar diferença absolutamente nenhuma em toda a vossa experiência a usar o computador, porque consumir conteúdo exige poucos recursos, certo? Portanto, estas são algumas ideias. O vídeo já vai um bocadinho longo. O processador é uma coisa extremamente complicada de fazer. Irei fazer um vídeo para cada um dos componentes constituem um computador. Portanto, se gostaram deste tipo de vídeo, carreguem gosto. Se não gostarem, não gosto. Mais vídeos virão nesta minissérie que eu decidi fazer. Portanto, fecho aqui o vídeo. Fiquem bem. Até à próxima.